Olá, companheiros da Causa Operária TV, da Rádio Causa Operária, do canal Internacionalismo. Estamos começando mais um podcast, O Mundo em uma Hora. Podcast que vai ao ar toda segunda-feira, às 3 da tarde, na Causa Operária TV, e que logo depois vocês podem encontrar no canal Internacionalismo. Já aproveitem e deem uma curtida aqui no nosso vídeo. Podem comentar à vontade aí no nosso chat. Além disso, compartilhem nas suas redes sociais o nosso podcast. E, além disso, vocês também podem se inscrever na Causa Operária TV, já somos mais de 93 mil inscritos, e se inscrever também no canal Internacionalismo. Somos mais de 400 inscritos no canal que está começando agora. Você pode encontrar ele no menu Canais na Causa Operária TV, ou então na busca do YouTube, digitando Internacionalismo e filtrando por canais. Além disso, a gente convida você a se tornar membro da Causa Operária TV. É apenas R$ 7,99 por mês. Esse daí é o pacote básico. Isso daí contribui muito para a gente poder melhorar nossa programação, fazer mais podcasts, mais programas ao vivo, documentários, reportagens, entrevistas, aumentar a nossa grade, né, manter o sinal 24 horas, aprimorar nossos equipamentos técnicos também, nosso pessoal. A gente não é financiado pelos capitalistas nem pelo Estado, apenas pela classe trabalhadora. Então, torne-se membro da Causa Operária TV. Bom, o podcast O Mundo em uma Hora de hoje vai tratar o assunto da onda de protestos aí e de repressão na África do Sul, né? E o que está por trás disso? Eu sou Eduardo Vasco, estou aqui com a Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York, e também o nosso comentarista, Thiago Assad, para a gente bater um papo aqui a respeito da República Sul-Africana, né? Bom, vocês devem, pessoal que acompanha o noticiário internacional, viu, né, que o país, né, mais ao sul aí da África está sofrendo uma onda de protestos aí nesse mês de julho. Mais de 300 pessoas já morreram até o fechamento, até esse horário que a gente está gravando o nosso podcast. São pelo que eu apurei aqui, 337 mortos, né? Segundo o último dado divulgado, que foi no final da semana passada. Em menos de 3 semanas de protestos, né? Isso. Então, quer dizer, mais de 100 pessoas mortas por semana. Uma coisa interessante é que a imprensa fala que são mortos pela violência, né? Enquanto que em Cuba são mortos, um morto pela ditadura, né? Pela ditadura militar, tudo mais, né? E aí na África do Sul, mais de 300 mortos pela violência, sei lá, a mesma coisa que falar, mortos pela vida, Deus. mortos por Deus, mortos pelo tempo, né? Quando a gente sabe que é a polícia que está matando as pessoas e também a milícia da extrema-direita, que existe desde a época do apartheid, que tá milícia armada, que nunca sofreu nenhuma punição pelas violências durante o regime do apartheid, e agora estão de volta nas ruas aí atacando os manifestantes. E, além disso, o exército, né? O governo colocou 25 mil militares aí nas ruas, mas ninguém fala que a África do Sul é uma ditadura militar, né? Os distúrbios, né, são aí, segundo a imprensa internacional, os maiores desde o fim do apartheid. Bom, vamos começar então, né? Só falando rapidinho o porquê desses protestos, depois a gente pode contextualizar bem, historicamente e tudo, né? Vai debatendo e retoma para a história mais recente também, né? Os protestos, eles começaram no dia 8 de julho, quando o ex-presidente Jacob Zuma foi preso. Ele se entregou à justiça
porque estava sendo aí perseguido por não ter comparecido ao tribunal. Ele que está sendo investigado por suposto crime de corrupção durante o seu governo entre 2009 e 2018, né? Existem denúncias aí que é uma perseguição política, ele não havia comparecido ao tribunal e por isso foi determinada a ordem de prisão para ele. E aí, a partir disso, isso daí foi o estopim para revolta popular na África do Sul. O povo sul-africano tem se rebelado de uma maneira, inclusive, radical, né? Porque bom, não sei, talvez vocês tenham melhores dados aí, mas, por exemplo, o desemprego afeta cerca de 70% da juventude sul-africana, né? Se eu não me engano, 2% da população foi vacinada apenas. Esse daí, que é um dos países, é considerado, né, o país mais desenvolvido da África. E A taxa de desemprego subiu para 32,6% no primeiro trimestre de 2021 e são 7 milhões de desempregados, e a maioria negra. 1/3 da população está desempregada. É uma coisa impressionante, né? Isso daí segundo os dados oficiais. E 70% da juventude está desempregada. O desemprego entre os brancos é de 9%. E só uma coisa aqui sobre isso, entre a juventude, o desemprego já ultrapassa 60%. Então, eu tinha visto um índice de 70%, então é mais ou menos isso mesmo, né? E o índice geral é 1/3 da população desempregada, a população que é majoritariamente negra, né? E a Adriana acabou de falar, 9% dos brancos estão desempregados. A gente vê também aí já um claro indício da desigualdade racial, que é histórica na África do Sul, né? A África do Sul aí, que sofreu durante cerca de 70 anos, quase, né? 60 e poucos anos aí, um regime ditatorial do apartheid, né? Que foi a ditadura do Partido Único, né? O Partido Nacional, que era um partido que teve ligações aí com os próprios nazistas, né? O Partido Nacional chegou a enviar delegações na época da Alemanha nazista, tudo, apoiou a Alemanha nazista na Guerra Mundial e assumindo o poder, né? Já na metade dos anos 20, já iniciou uma série de leis totalmente segregacionistas, né? Em que foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos, principalmente a partir da década de 40 e 50, né, que impedia aí os negros de frequentarem as mesmas universidades que os brancos, frequentarem inclusive os mesmos terminais de ônibus, de trem, cinema, ou mesmo correios e próprio centro das cidades, né, os negros, né, esse regime de segregação racial era feita de maneira oficial para que os negros vivessem na periferia. No centro da cidade era o local para os brancos. Inclusive, em muitas ocasiões, os negros precisavam apresentar algum documento para poderem circular pelo centro das principais cidades sul-africanas, né? Entre 1960 e 1983 foram 3 milhões e meio de negros que foram forçados a mudar para áreas, para bairros de segregação. Foram os maiores despejos em massa da história. Então, que se formaram esses bairros segregados, 3 milhões e meio de pessoas tiveram que mudar, deixar suas casas e entrar nesses guetos, né? A África do Sul, ela foi colonizada em parte pelos holandeses e em parte pelos britânicos, né? Tanto é que, se a gente for ver, uma boa parte dos sul-africanos brancos é de origem holandesa.
os presidentes, primeiros-ministros, etc., os líderes da África do Sul durante o Apartheid, eles tinham todos, inclusive, nomes holandeses, né? Todos eles, por exemplo, o presidente que finalizou o Apartheid, né, chamava de Klerk, né? O anterior dele era Botha, não sei como é que se fala, Botha, todos de origem holandesa, né? Que eram os Boeres. E houve, inclusive, né, uma luta contra o imperialismo britânico, né, que dominava a África do Sul, foi colônia britânica até o século XX, né, e houve uma luta contra o imperialismo britânico pela independência da África do Sul por parte dos brancos sul-africanos que organizavam, isso é curioso, organizavam-se em grupos fascistas, né, e aí eles lutaram contra o imperialismo britânico. Mas depois, né, o imperialismo britânico apoiou, assim como o imperialismo, de modo geral, os Estados Unidos, integralmente o regime ditatorial do apartheid na África do Sul. Tanto é que o Nelson Mandela, né, que despontou ali ele entrou no Congresso Nacional Africano, o Congresso Nacional Africano, partido hoje, né, ainda no governo da África do Sul, desde o final, desde o início, de quando a África do Sul se tornou uma república considerada democrática, tudo, né, com o fim do apartheid, o Congresso Nacional Africano tem sido o partido no governo. E esse partido, né, foi fundado justamente pelos negros sul-africanos para lutarem contra o apartheid, né? É o partido histórico do nacionalismo sul-africano e foi fundado em 1940, né? E o Nelson Mandela ingressou nesse partido logo em seguida. Interessante, né? Todo mundo conhece, né? Já ouviu falar do Nelson Mandela, tudo. É bem conhecida a história dele, né? Ele chegou, né, a criar um braço armado, né, do movimento de libertação sul-africano, depois que as ações civis, né, de não violência, de oposição ao apartheid não estavam funcionando, né? Porque apesar da oposição grande da população negra, com vários protestos, tudo, isso daí era reprimido de uma maneira brutal pelo regime do apartheid, que era uma ditadura militar, né, de partido único, do Partido Nacional dos Brancos, né? Teve, por exemplo, já um pouquinho mais para frente, né, 1960, teve um massacre de Sharpeville, teve 69 mortos. E isso daí se estendeu ao longo de toda a história do apartheid, né? A revolta dos negros, né, ou seja, a maior parte da população, a parte pobre da população, constante e violenta, né, contra o Estado, dominado pelos brancos, pelos capitalistas brancos, apoiados pelo imperialismo. Naquela época, né, o Partido Comunista era ilegal. O CNA, né, o Congresso Nacional Africano, ele chegou a ser legalizado, tudo nos anos 60 que foi posto na ilegalidade. E o Nelson Mandela foi para a luta armada, né, junto com outros companheiros do Congresso Nacional Africano, tudo. O Zuma, inclusive, né, participava da luta armada também. Jacob Zuma que a gente, né, falou que foi preso agora, tudo, e a gente vai falar já um pouquinho mais. O Jacob Zuma, que está com 79 anos, então ele já é da velha geração, né, do Congresso Nacional Africano, e, como eu disse, o imperialismo todo apoiava o apartheid. Nos anos 60, o Nelson Mandela chegou a fazer viagens internacionais pedindo apoio à luta do Congresso Nacional Africano pelo fim do apartheid, pela libertação nacional, pela independência real do povo sul-africano e tudo mais. Só os estados operários, né, do leste europeu, União Soviética, China, Cuba, né? A gente vai falar já sobre Cuba, porque o apoio a Cuba foi um apoio fundamental na luta contra o apartheid, apoiaram. E os países africanos que naquele momento estavam
em luta pela sua libertação. Muitos deles já haviam conquistado a independência através, inclusive, da própria luta armada, né? Enquanto isso, nenhum país capitalista do imperialista, né, fora os países africanos, apoiou a luta contra o apartheid. Na verdade, foi financiador. Se vocês, é muito fácil vocês encontrarem, inclusive na internet, se pesquisarem, nos anos, durante o governo da Margaret Thatcher na Inglaterra, ela acusava o Nelson Mandela de terrorista, por exemplo, quando ele já estava na cadeia. A Margaret Thatcher é uma das principais representantes aí do imperialismo mundial, né? A líder do neoliberalismo junto com o Ronald Reagan, né? E o imperialismo apoiou o apartheid basicamente até o final, né? E foi uma luta, né? Que muita gente compara, né? O Israel de hoje com o regime do apartheid sul-africano, porque é mesmo parecido, né? Porque você segrega uma parcela da população, só que se você se bobear, né, o regime do apartheid sul-africano era muito pior, inclusive, do que a própria ditadura israelense hoje com os palestinos, que já é extremamente pesada, né? O Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos. Ele não tinha cometido nenhum ato, nenhuma ação terrorista, nem nada, né? Muitos e muitos líderes aí do nacionalismo negro africano foram presos, foram assassinados, Assassinados. Exatamente. E isso daí, na verdade, remonta mesmo antes do apartheid. Em 1909, né, com a criação da União Sul-Africana, que controlada já pela Grã-Bretanha, né, pegando os territórios que eram dominados pelos boeres, pelos colonos holandeses, se reuniu ali a União Sul-Africana em 1909 e eles estabeleceram uma lei que os negros não poderiam, os não europeus, né, não poderiam ter assento no parlamento. Então aí já começou a semi-oficialmente, né, o regime do apartheid, que depois foi instaurado nos anos 20 e consolidado até os anos 40, 50, né? O que eles fizeram também, que começou antes do apartheid, foi o problema da terra, né? Em 1913 teve a Lei de Terras na África do Sul, que roubou a terra do povo sul-africano e que o que a gente viu que aconteceu em toda a África, né? O imperialismo, as guerras todas, as grandes guerras mundiais tiveram muito a ver com essa busca da dominação da África, do território, não só do mercado, das reservas naturais, mas também da terra. E na época, em 1913, eles destituíram os sul-africanos da terra e deram para 80% da terra para a minoria branca, que é 10% da população. No Quênia, eles 4 milhões de acres foram dados para 1.000 cidadãos brancos. Então, e hoje, até hoje, só 70% das terras ainda estão nas mãos da minoria branca. Então, mostra com todo o desemprego, a pobreza, a fome, a falta de possibilidade da população de desenvolver, tem a ver com esse roubo da terra, né? Com a reforma agrária, o problema da reforma agrária. Uma coisa importante isso que você está colocando também, porque aí a gente vê por que saíram umas leis absurdas dessas que o Vasco colocou, né? Por que acontece essas situações, aliás? A África, 1913, você falou a lei das terras, né, Adri? Uhum, E desde 1870 já são conhecidas as jazidas de diamantes da África do Sul. Quer dizer, não foi uma coisa assim... eles não estavam absolutamente nem um pouco inocentes, né? Não foi por acaso. Eles já foram lá de caso pensado, impuseram essa lei absurda aí que o Vasco colocou, do Congresso ser dominado só por europeus.
e depois já fazem essa reforma agrária aí muito louca aí, mas com um objetivo muito definido, que é justamente meter a mão nos diamantes africanos, que até hoje são uma parte importante aqui da economia africana, é o segundo item de maior exportação. Aliás, as exportações africanas, da África do Sul, curiosamente, é um país muito rico em minérios e tem o primeiro item de grande exportação, o ouro, e o segundo, os diamantes, que rendem ao país aqui no total de minérios que o país exporta para o resto do mundo, 108 bilhões de dólares, segundo estimativas do governo local no ano de 2017, o que, como a gente está vendo aqui, fica tudo na mão de uma minoria muito privilegiada de capitalistas aqui a serviço principalmente do imperialismo britânico, né? Então, e eu pelo menos, né, sempre ouvi a história de que a África do Sul é o país mais desenvolvido da África, tudo. Inclusive, a imprensa, né, a imprensa imperialista, diz que é a democracia mais avançada do continente, né, a África do Sul, tudo por causa dessa transição do apartheid para essa falsa democracia, né, mas semelhante um pouco da transição da ditadura militar brasileira para a falsa democracia que a gente vive hoje, né? E você vê essa questão dos minérios, tudo, não tem diferença nenhuma com qualquer outro país da África subsaariana. Todos esses países da África Negra são ricos em minérios, em diamantes, em ouro, né? E isso daí vai tudo para a Europa e para os Estados Unidos, né? Todos são assim e enriquece ali os fantoches do imperialismo que estão nesses países no governo para garantir o repasse, a extração desses recursos naturais aí. Na África do Sul não é nada diferente. A África do Sul pode ter alguma pequena diferença sei lá, por causa do clima, não sei, mas na prática é um país que está totalmente um país totalmente atrasado, né, com algum outro polo ali de desenvolvimento, né, como é uma coisa natural para os países atrasados, né, como a gente vê o Brasil, por exemplo, né, um país atrasado com alguns polos aí de indústria e tudo mais, né? Mas no geral, a África do Sul é um país extremamente pobre, como a gente viu aqui. Um terço da população está desempregada, né? Na época do apartheid ali era um negócio absurdo, né? Estabeleceram ali mais de 200 leis ali relativas à segregação racial. Por quê? Para que tudo isso daí? Logicamente que é para impedir, né, para você reprimir o povo, porque por que eles escolheram, por que uma segregação racial com os negros? Porque os negros são a maioria, são a classe trabalhadora, né, toda negra, para você garantir a expoliação do país pelo capital internacional, né, pelo imperialismo britânico, pelo imperialismo norte-americano. E pelo imperialismo francês. A gente tem um vídeo no canal Internacionalismo, o último vídeo do correspondente internacional que a gente postou é do companheiro Youssef, da Guiné-Bissau, que ele fala sobre o Mali e o golpe de Estado no Mali. E um dos comentários no vídeo no nosso canal foi que a descrição dele sobre a situação no Mali parecia que ele estava descrevendo uma situação na América Latina, que é de golpe militar, com o objetivo de garantir o mercado e o imperialismo pegar as riquezas naturais do país, a mesma história se repetindo, né? E na África do Sul a gente tem a mesma coisa e as pessoas que lutam, os líderes da resistência, por exemplo, o Steve Biko também, nos anos 70, foi preso sobre acusação de terrorismo, que é um tema que é recorrente agora, né? Todo programa que a gente fala sobre como a democracia burguesa prende a resistência da esquerda sobre a acusação de ou corrupção ou terrorismo, sempre são as mesmas acusações. O Steve Biko foi preso nos anos 70 e morreu na prisão. Foi torturado. Qualquer semelhança aqui, então, a gente vê com Lula, com Rafael Correa, com
o Evo Morales, vixe, vai Cristina pegar a lista, Kirchner. com toda a lista aqui da América do Sul e do Oriente Médio também, você vê que não é mera coincidência, né? Pois é. Existe uma certa orquestração, uma lei social atuando aí, e que não deixa dúvidas que é o imperialismo, né? É um bloco coeso aqui e organizado para justamente roubar mesmo. Aqui já não é mais não existe absolutamente nada de progressivo oriundo desse sistema de exploração global, né? Mas justamente isso, você arrasa com os países, toda a riqueza deles, deixa um rastro de miséria. Eu falei em 60, falei, mas só uma coisa aqui que eu achei interessante, enquanto a gente estava conversando, eu tinha falado mais de 60% da população jovem desempregada, isso foi em 14 de junho desse ano. O informe da Times, a revista britânica, né, do dia 7 de julho, já fala em 75%, quer dizer, a coisa ela vai se desmantelando assim com uma velocidade que é Em um mês, impressionante mesmo. o número de desempregados explodiu assim, o Explode. percentual subiu 10%, cara. E esse daí é o governo do Cyril Ramaphosa, né? Um governo neoliberal que está tentando aplicar políticas ali agressivas contra a população, o povo se revolta e ele coloca 25 mil militares nas ruas. Isso daí é interessante, porque a gente está falando aqui do regime do Apartheid. O regime do Apartheid ele tá copiando os métodos da ditadura militar de tipo fascista do Apartheid, que era governado pelos brancos na África do Sul, né? Que tinha a lei anticomunista, proibiu o Partido Comunista, né? Tinha o ato de supressão do comunismo, greves eram proibidas na África do Sul do Apartheid, né? Isso daí, ou seja, é o regime do Apartheid, que segrega a população negra. A população negra não tem direito nenhum. E a classe trabalhadora não tem direito nenhum também como classe trabalhadora. Ora, os negros na África do Sul são a classe trabalhadora. Né? Então, isso daí fica claro que a lei racial tem uma finalidade uma finalidade econômica, né, social e econômica, né, afastar a classe trabalhadora que é negra de qualquer tentativa ali de insubordinação, insurreição contra a expoliação do imperialismo, né? E aí manter eles escravos, né? Como? Manter eles ali escravos, né? Trabalhando por nada. E é interessante olhar a história de como terminou o apartheid, né? Que foi foi feito um acordo com a classe dominante. E a gente vê que na história nunca houve um acordo entre oprimidos e opressores que os oprimidos se liberaram completamente, né? Então a gente vê o Mandela, que foi eleito presidente, ele tinha um discurso nacionalista, mas em 1992 ele foi para uma viagem para Davos, na Suíça, onde tem a reunião anual do Fórum Econômico Mundial, e ele voltou falando que tinha sido persuadido em apoiar uma estrutura econômica baseada no capitalismo, na globalização, no neoliberalismo. Então, os problemas que a gente está vendo agora, que são esses movimentos que surgiram de uma forma muito violenta, são diretamente proporcionais a essa falta de resolução na época que houve um pouco de liberação, mas que continuou com esse acordo com os capitalistas, né? O Mandela, bom, como eu disse, né, ele era um opositor, era parte do Congresso Nacional Africano, chegou a atuar na luta armada, foi preso em 1962, se eu não me engano, isso, 62. Ficou preso até 1990. Né? E mesmo durante até um pouco tempo antes de ele ser liberado, né? Ele chegava a dar tudo bem, né? A dar alguns discursos que mais radicais, assim, mesmo no final dos anos 80 ele chegou a dar fazer alguns discursos assim enquanto estava na prisão, né?
Só que aí, o Mandela, como um representante do nacionalismo burguês, né, tem o nacionalismo burguês assim, é confuso, e é uma coisa centrista, uma hora está à esquerda, outra hora está à direita, né? Esteve à esquerda na questão da luta armada, tudo, posições um pouco mais radicais, e depois, diante, né, da ascensão da luta das massas sul-africanas, no final dos anos 80, né, a gente tem que entender também que em 1979 teve a Revolução Sandinista na Nicarágua, né? No mesmo ano, teve a Revolução Islâmica no Irã. Isso daí abalou de uma maneira importantíssima o sistema de dominação do imperialismo, principalmente nos países ex-coloniais, ex-colônias, né? Isso daí levou uma onda aí de revoltas populares. Logo no ano seguinte, houve, né, a revolta da população polonesa, né, com a criação do Sindicato de Solidariedade contra a burocracia polonesa, a burocracia soviética, né? Então abriu-se ali com já a implantação do neoliberalismo, né, e a crise mundial ali desde 74, né, tudo mais, e a dependência desses países todos do imperialismo cada vez mais espoliador, isso daí abriu um período de ascensão das massas, né? E os sul-africanos que já vinham lutando havia décadas, né, de uma maneira, inclusive radical, ou na luta armada, ou em manifestações violentíssimas, com mortes, com repressão, com depredação, com incêndio, com mortes, assassinados por parte dos manifestantes negros, né? Nos anos 80, isso daí aumentou ainda mais. E o regime do apartheid, já assim como as ditaduras militares na América Latina, tudo mais, já vinha, né, com um processo de desgaste por causa, né, das lutas da classe trabalhadora e também da própria crise do imperialismo. Tanto é, né, que em 1987 as empresas multinacionais, ou seja, as empresas imperialistas que atuavam na África do Sul, começaram, né, a emitir posições de afrouxamento da ditadura do apartheid, em defesa de alguns direitos dos negros, etc., né, porque eles estavam vendo que o negócio ia degringolar. Os sul-africanos iam fazer uma revolução de alguma maneira, né? E aí eles começaram tentar virar a chave, né? Tentar um esquema de transição ali, e a solução era o Nelson Mandela, né? E aí tiraram o Nelson Mandela, senão o povo ia cortar a cabeça de todo mundo, como foi no Haiti, né? Uma coisa parecida também com outros acontecimentos que já, por exemplo, na América Latina, aconteceu muito, né? Na hora que o povo estava querendo a cabeça dos caras, a burguesia lança a mão ali de um conciliador, tudo, para garantir ali ou seja, para perder os anéis a fim de não perder os dedos, né? E o Nelson Mandela foi um cara que salvou, né, os 20 dedos aí das mãos e dos pés, porque fez um governo totalmente ali. Nem deu o anel direito, né? Isso. Foi essa época, nos anos 80. Ele deu o anel dos negros sul-africanos para os brancos, cara. Só essa mesmo, porque... Que 87, 88, que foi a Batalha de Cuitucanavalli em Angola, né? Foi quando Cuba estava apoiando os movimentos de liberação da África, e essa batalha eles venceram o exército sul-africano, que era muito poderoso, e que foi a partir daí que teve a independência, da Namíbia, e que eles resolveram soltar o Nelson Mandela, né? Por causa dessa pressão. A Batalha de Cuitucanavalli, né? Ela remonta, inclusive, a cerca de 10 anos antes, né? Porque em 1979 o exército sul-africano tinha invadido
território de Angola, que tinha acabado, né, de conseguir independência. Angola também fez uma revolução, né, uma revolução de estilo de libertação nacional, tudo contra o imperialismo português. O MPLA tomou o poder, né, fez ali reformas sociais, tudo não evoluiu para uma revolução proletária, né, mas de qualquer forma era um governo revolucionário ali, né, e aí logo pouco tempo depois, em 79, a África do Sul do Apartheid enviou tropas para invadir uma parte do território angolano próximo à fronteira, né, com a desculpa aí de destruir tropas guerrilheiras da SWAPO, que era a organização. Alô? Vasco, seu áudio. Perdão, vocês me ouviram? Até SWAPO. Ah, tá. Foi sem, então não vi aqui. A SWAPO, que era a Organização Popular do Sudoeste Africano, da Namíbia, né? A Organização Revolucionária da Namíbia, tudo. E aí a África do Sul invadiu o território angolano, dizendo, né, que os angolanos estavam abrigando essas tropas. Por quê? Porque a Namíbia, ela pertencia à África do Sul, né? Se alguém... se eu não estou enganado, né? Era Sudoeste, tinha um nome, estou lendo em inglês, Southwest Africa, era Isso. o nome da Namíbia antes. E aí as tropas do regime do Apartheid invadiram, né, Angola, com essa desculpa, né, e aproveitando para tentar acabar aí com a Revolução Angolana, né, dos primeiros anos. E aí Cuba, né, enviou tropas, enquanto a União Soviética, né, dominada pela burocracia stalinista, já na época do Brezhnev e depois do Andropov e depois até do Gorbachev, né, não fazia absolutamente nada em sua política de colaboração com o imperialismo. A China também, do Deng Xiaoping, não fez absolutamente nada, né? Nem o Estado Operário não fez nada para ajudar a Angola aí contra a invasão da África do Sul do Apartheid. Cuba, né, o mais pobre de todos os países, de todos os estados operários, Cuba invadiu um país. Seria uma coisa doida. Mas, segundo a imprensa capitalista brasileira, Cuba financiou a eleição do Lula em 2002 e a reeleição em 2006, né? Cuba é um país tão pobre, mas que enviou tropas, né, para auxiliar o governo revolucionário angolano a lutar contra a invasão da África do Sul do Apartheid em território angolano. E aí a Batalha de Cuito com a Navalha é comemorada assim, de uma maneira muito, muito forte pelos angolanos e pelos cubanos também, né? Foi ali que Cuba também demonstrou o internacionalismo proletário, enviando tropas para salvar a Angola, ficou quase 10 anos ali lutando junto com as tropas angolanas do exército do MPLA, tudo mais, né? E finalmente a África do Sul aí saiu em retirada, né? Em 88 foi, né, a Namíbia, depois inclusive conseguiu independência, né? Logo em seguida. E foi aí um dos episódios que demonstrou a crise, né, do regime do Apartheid. Logo em seguida, em 90, o Nelson Mandela foi liberado aí para salvar a pele dos brancos, né? Porque o povo negro sul-africano queria a cabeça da burguesia, né? Que era formada majoritariamente por brancos. E aí, a África do Sul nos anos 90, assim, nem a gente praticamente não pode dizer que houve grandes reformas sociais, nem houve, assim, né? A gente está vendo aqui, os brancos dominam completamente o país ainda, né? Existe um apartheid disfarçado hoje na África do Sul. Os negros moram todos ali nas periferias, nas favelas enormes na África do Sul, nas principais cidades sul-africanas, né? Praticamente a única diferença foi que os brancos saíram da presidência, dos ministérios, tudo mais, né? Uma coisa de fachada, para assumirem os negros. Tanto é que a gente está vendo agora o Cyril Ramaphosa, sempre coloca um M a mais, colocou 25 mil soldados nas ruas para reprimir a população como se fosse no regime do Apartheid, né? E a gente está vendo agora
os maiores protestos, né, desde a época do final do apartheid. Uma coisa só que é interessante isso, porque realmente, nesse aspecto econômico, não houve absolutamente alteração nenhuma, muito pelo contrário. Durante o período, mesmo no período do Nelson Mandela, você teve, na verdade, um avanço muito grande do neoliberalismo na África do Sul, no sentido de desmantelar sindicatos, de uma política muito parecida com o que a gente viu no Brasil, política de juro alto para empobrecer a população, mas privatização, rentabilidade para o capitalismo, para os banqueiros, né, internacionais, para a banca internacional, para o capital volátil, né, das bolsas de valores. Foi uma série de ataques também no campo econômico. E aí, esse aspecto social mais duro que eles flexibilizaram talvez um pouco, né? Porque o apartheid já era uma coisa meio de um nazismo assim escancarado, né? Mas você vê que a África do Sul, nem aqui no Brasil, onde a gente ainda conseguiu, pela pressão social, a questão dos genéricos, a gente conseguiu colocar essa conquista aqui, para lutar contra o avanço da AIDS, mas nem isso. Lá, a AIDS, por exemplo, continua sendo uma coisa assim descontrolada no país. São muitos casos. E nesse enfrentamento mínimo com o imperialismo eles conseguiram. Continuou o país completamente entregue aqui ao desmando aqui dos interesses da burguesia, né? A gente poderia até, né, eu tava pensando, né, e depois eu consegui achar algumas coisas que daria até, inclusive, para você fazer um certo paralelo da África do Sul com a Índia, né, porque os dois foram colônias britânicas, tudo, e tem a questão do Nelson Mandela na África do Sul e o Gandhi na Índia, né, tem uma população expressiva de indianos morando na África do Sul, né? O próprio Gandhi chegou a morar na África do Sul, né? Lá no final do século XIX, se eu não me engano. E o Partido Nacionalista Sul-Africano é o CNA, né? Congresso Nacional Africano. E o indiano é o Congresso Nacional Indiano, né? Isso daí é interessante. E o Congresso Nacional Indiano, ele, logo depois, né? Porque a Índia conseguiu a independência em 1948. E o que aconteceu foi o seguinte, né? O pessoal colocou o imperialismo colocou ali o Gandhi de fralda ali para que o povo indiano não arrancasse a cabeça deles também, né? Colocou o nacionalismo burguês depois do Congresso Nacional Indiano, me fugiu o nome agora do líder nacionalista que assumiu o poder logo depois na Índia, né? Depois a Indira Gandhi, que não tem nada a ver com, não é parente do Gandhi, mas colocou o nacionalismo indiano, né? Para conter justamente a revolta das massas. Enquanto na África do Sul foi muito parecido, né? Embora o Congresso Nacional Indiano tenha ajudado um pouco o Congresso Nacional Africano nos anos 60, 50 ali, em protestos contra as leis do apartheid e tudo, né? Indianos que viviam na África do Sul tenham ajudado os negros sul-africanos na luta contra o apartheid e tudo, mas foi uma coisa semelhante ali, porque colocaram o nacionalismo, né, para impedir a revolução proletária. Tanto é que a Índia fez a revolução em 48, no ano seguinte teve na China, país do lado, né? Imagina se tivesse feito uma revolução proletária na Índia também, Índia e China, os dois países mais populosos do mundo, com estados operários, o negócio poderia virar ali contra o imperialismo, né? E aí tem filmes, se eu não me engano, talvez o filme Mandela, né? Que é uma biografia do Nelson Mandela, não sei se é nesse filme ou se é em outro filme, que mostra justamente no final do apartheid o Nelson Mandela como um conciliador, como ele realmente era. Enquanto isso, tinha uma parcela importante da população africana e dos setores políticos mesmo, mais radicais, que eram assim extremamente radicais, queriam sangue mesmo dos brancos,
né? E aí colocaram o Nelson Mandela para apaziguar a situação e levou a África do Sul a isso daí que o Assad falou, né? A implementar uma política neoliberal que tirou os brancos ali da fachada, né? E colocou os negros ali só para fingir. Mas tudo bem. O Conselho Nacional Africano, partido mais nacionalista, tudo, né? Mas tem as suas brigas internas, né? Tanto é que... Eu só queria falar que o Mandela voltou de Davos em 92 e falou: voltei para casa para dizer, temos que escolher ou mantemos a nacionalização e não obtemos nenhum investimento, ou modificamos nossa própria atitude e obtemos investimento. É o clássico, depende. A carta aos banqueiros, né? Depende dos banqueiros. Então, e o Congresso Nacional Africano, né, chegou ao poder e mantém até hoje. E aí, o que tem tudo a ver com os protestos de agora, né, que é a prisão do Jacob Zuma, é que ele era presidente, né, ele foi presidente de 2009 a 2018. Ele foi um presidente que aplicou uma política moderadamente nacionalista, né? Ele levou a África do Sul para os BRICS, né? Ele criou o BRICS junto com o Lula, né? Então, e ele sofreu um golpe. Ele sofreu um golpe dentro do CNA, né? Foi destituído da presidência do CNA e logo em seguida foi destituído do governo. Por quê? Por denúncias de corrupção, né? Uma coisa aí que o Assad lembrou, né? Que aconteceu aqui em toda a América Latina não é mera coincidência mesmo, né? Um presidente justamente de uma ala mais nacionalista do CNA foi destituído da presidência. Muito popular. Isso. Muito popularmente, até que a gente está vendo a revolta popular agora, né, contra a prisão dele. E aí colocaram no lugar, na presidência do partido, e logo em seguida na presidência do país, o Cyril Ramaphosa, né, o atual presidente, que está aplicando uma política neoliberal. A gente viu aí o índice de desemprego gigantesco, 32% da população, 70% dos jovens, né, e essa repressão toda, né? E o interessante é que a imprensa capitalista ela é totalmente hostil ao Zuma, né? E está claramente apoiando a prisão dele e atacando ele pelos aliados dele no CNA estarem por trás dos protestos, tudo, né? Então fica muito claro que é um golpe aí do imperialismo contra a ala nacionalista do CNA. Eu li, inclusive, que a política aí que esse golpe interno que ocorreu, e agora, né, o Ramaphosa, a ala dele, a ala direitista, pró-imperialista, está avançando sobre o partido e meio que é possível que haja um expurgo mesmo da própria ala esquerda, da ala nacionalista, né? O partido está se desagregando, né? E uma coisa interessante é que em 2019, quando o Ramaphosa tomou o poder, ele foi apoiado pelo Partido Comunista Sul-Africano. Imagina como esse Partido Comunista não deve ser pelego até o osso. E uma comprovação disso é que o PCdoB apoiou. Aí, cara, aí você pode ter certeza que esse partido aí, o PCdoB que tá junto com o PSDB, né, gente? Imagina. PSDB, né? Então, e lá tem o PCdoB sul-africano que tá apoiando o tucano dentro do CNA, que é o Ramaphosa. Pode ir, Vassati. É só nisso que o Vasco está colocando, que é um dado a mais que eu acho interessante, porque se você for ver o New York Times, por exemplo, eles vão falar que eu achei interessante aqui enquanto fazer a pesquisa, porque para o principal órgão de imprensa americano, do imperialismo americano, né, eles atacam muito o Zuma, chamando o Zuma de populista, que é outra senha, né, para o cara que tem respaldo popular e tem algum nível de enfrentamento ao imperialismo, né?
geralmente eles colocam essa pencha, assim, o cara é populista, então ele que está causando aqui na África do Sul uma tensão social. Mas diga lá, Adri. Eu vi uma reportagem, eu não lembro se foi CNN ou BBC, mas que é muito interessante, que mostra um pouco, mostrando um pouco na época que ele estava sendo acusado, era uma reportagem para provar que ele tinha que ir para a cadeia. E aí mostra um pouco da onde que ele veio, ele é parte dos Zulus, que é uma tribo, né? uma população muito grande na África do Sul, e de pessoas pobres. Ele era do interior de fazendas e tal, e então ele tem uma ligação com o povo que é mais ou menos igual a do Lula, assim, o povo ama ele, ele tem o povo se Uma identifica com liderança. ele porque ele vem do povo. E aí ele teve essa história da luta armada, então, e aí eles começam a falar. A primeira acusação que eu acho que ele teve foi de estupro. Olha que engraçado, o imperialismo acusando um homem poderoso de estupro para desclassificar, e tem ligação com a história da AIDS, do HIV na África do Sul, porque eles acusaram ele de estuprar uma mulher de 31 anos que era HIV positivo. E aí, quando ele foi testemunhar sobre o caso, ele foi inocentado, mas aí eles começaram a perseguir ele, porque ele falou que depois de que o sexo foi consensual e que ele sabia que ela tinha HIV, que ele tomou um banho depois para não pegar HIV. Então, eles falaram que ele não podia ser um líder político porque ele não sabia nem como não pegar HIV, que ele achou que tomando um banho podia tirar. Então, teve uma grande parte da entrevista falando isso, desacreditando ele. Aí, depois, essa parte também não deu certo, eles olharam as finanças dele, que ele devia dinheiro, então que ele não podia ser um líder do país, porque ele não sabe nem lidar com o dinheiro dele, como é que ele pode liderar a economia. Então, esse tipo de acusação que ele ia sofrendo, e por último, a acusação de corrupção dele ter reformado a casa dele, que é muito parecido com o Lula, né? Que a gente sabe exatamente como foi essa história. Então, essas manifestações começaram quando ele falou que não iria testemunhar. Ele não parou de colaborar com o sistema, e eu não sei o suficiente para falar se ele é corrupto ou não, mas as semelhanças com os casos que a gente sabe é muito impressionante, né? Isso daí, na Eu acho. verdade, é até o de menos, se ele é ou não é. A gente fica muito claro que isso daí é só uma desculpa para afastar aí a ala nacionalista do poder e colocar os fantoches do imperialismo no lugar para espoliar completamente o país, como era feito na época do apartheid. Agora, por parte dos negros, né, que estão a serviço do imperialismo, os negros da ala direita do CNA. Eu só destacar também esse posicionamento, né, como que é mais outro fator, né, porque isso já vem aqui numa certa acho que o Companheiro Rui até destacou na última análise política da semana, como que escalou, a gente teve uma escalada dos golpes de Estado desde a posse do Biden, né? E essa é mais uma situação assim que mostra também como a gente está diante, na verdade, de uma grande armação, né? Imagina, o cara é presidente do país, ele vai ser corrupto agora por causa de um qual que é a centralidade disso, né? É muito ridículo. É interessante isso daí mesmo, de que isso daí acontece, né, no governo Biden, né, que a gente já vinha alertando há muito e muito tempo que seria um governo imposto pelo imperialismo para aplicar a política que o Trump não estava conseguindo. E a gente vê acontecendo simultaneamente na África do Sul, em Cuba, né, na Nicarágua, o avanço contra a China, contra a Rússia, né, e fica assim, é muito evidente para a gente, né,
que o que está acontecendo na África do Sul é mais um golpe, né, que já um segundo golpe, terceiro golpe, né, primeiro foi a instituição do Zuma da presidência do partido, depois da presidência da República, e agora a perseguição dele por supostamente corrupção, e um momento que as massas saem na rua, como sempre aconteceu na história aí recente aí da África do Sul, e o governo da ala direita do CNA, governo dos fantoches do imperialismo, fazem a mesma coisa do que faziam os brancos, né, na época do apartheid. Colocam os militares ali para assassinar o povo na revolta. Se a gente for comparar, as maiores revoltas que aconteceram durante o regime do apartheid foi o que eu já tinha falado do massacre de Sharpeville, em 1960, com 69 mortos, né? E aí depois teve o massacre do Soweto, em 1976, né? E aí... Pô, que merda, não tenho aqui o número, ia justamente comparar. Mas agora a gente vê mais de 300 mortos, né? No Soweto eles falam 176 no mínimo. Então, 176. Bom, a gente está com 337 mortos, pelo menos até agora, né? 176 até 700. Essas manifestações, elas começaram já muito violentas, né? E, lógico, a gente sabe que o estopim foi a prisão do Zuma, mas a população estava com esse desemprego todo, sem auxílio. No meio da Covid, a África do Sul tem 2,37 milhões de casos, quase 70 mil mortes, e o governo deixou de dar auxílio emergencial em março, então, e falou para o povo que eles tinham que ficar em casa, o que eles podiam fazer contra a Covid era só igual no Brasil, você fica em casa e você tenta não ficar perto das outras pessoas, o isolamento social é a regra para combater o Covid, sem dar auxílio emergencial, sem dar a saúde básica, as pessoas sem poder ir para o hospital. Então, a prisão do Zuma foi o estopim, mas o que a população está lutando contra é essa completa aniquilamento da população pelo governo neoliberalista. Isso é uma coisa também, mostra uma coisa que é interessante acho que destacar, que apesar de tudo a população da África do Sul continua nas ruas, né? Os protestos eles continuam acontecendo ainda. Nas áreas ricas, né? Nos shoppings, no comércio. Mesmo o Joanesburgo está passando por muitos protestos. O Vasco falou aqui do bairro de Soweto, que é um bairro muito famoso, não só pela banda de pagode, né, mas principalmente pelos protestos da população negra, né, que tiveram no último dia 18 de julho viraram meio que um palco de guerra civil lá. Existem estimativas apontando em mais de $1,2 milhão os prejuízos que a população causou no meio dessa fúria toda, né, da revolta popular. Mas é até interessante porque a gente vê o tom da imprensa mais uma certeza de que é um golpe de Estado que está acontecendo lá, porque os manifestantes são chamados de vândalos, mas de qualquer forma eles estão reagindo aqui com muita intensidade também, e a gente fica aqui na torcida para que surja uma organização mais... por enquanto, isso aqui são manifestações espontâneas, tem muita característica disso, uma coisa meio anárquica ainda, mas que surge aqui um elemento mais de organização política para levar mais a fundo essa mobilização toda, porque a disposição da população a gente vê que é muito grande, né? Isso aí. Bom, a gente vai encerrando por aqui o podcast Um Mundo em Uma Hora. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem nas suas redes sociais. Não deixem de se inscrever
no canal Internacionalismo. É só você digitar aí na barra de pesquisa do YouTube, filtrar por canais e se inscrever aí no nosso canal, que também conta com vários vlogs inéditos aí para vocês assistirem. Valeu, Assad, valeu, Adriana. A gente volta na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, com mais um O Mundo em Uma Hora. Tchau!